Olá, malta. Bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje é um review de principiante dessa motoca naked aqui, a BMW R 1250R. Meu nome é Flávio Ernesto, eu comecei a andar de moto com 62 anos de idade. Então cola comigo e vamos nessa. Essa é a BMW R 1250R, uma máquina que combina potência, estilo e tecnologia de ponta. Primeiro, vamos falar do coração dessa fera, o motor Boxer de 1254 cilindradas, que entrega impressionantes 136 cavalos de potência. É como ter um cavalo de corrida sob o seu comando, pronto para disparar a qualquer momento. E com um torque de 143 N, você vai sentir a força bruta desde a primeira acelerada. Mas não é só de força que vive a R 1250R, ela também é inteligente. Com o sistema BMW Motorhead Connectivity, você pode conectar seu smartphone e acessar navegação, música e chamadas diretamente no painel TFT colorido de 6,5 polegadas. É como ter um assistente pessoal na estrada sem precisar tirar os olhos do caminho. E o que dizer do design? A R 1250R é uma obra de arte sobre duas rodas, linhas agressivas, faróis de LED e um tanque de combustível que parece esculpido por um artista. É o tipo de moto que faz as pessoas virarem a cabeça quando você passa. Para completar, a suspensão Dynamic ESA ajusta automaticamente o amortecimento para garantir o máximo conforto e estabilidade, seja nas ruas da cidade ou nas curvas sinuosas de uma estrada de montanha. Em resumo, a BMW R 1250R é a combinação perfeita de força, inteligência e estilo. É a moto que vai transformar cada viagem em uma aventura épica. Então, prepare-se para sentir o vento no rosto e a adrenalina nas veias, porque com a R 1250R, cada dia é uma nova oportunidade para explorar o mundo. Quero aproveitar para agradecer ao amigo Paulo Silva, da Caetano Baviera, Praça de Londres, que mais uma vez proporcionou esse test ride com essa moto naked, a BMW R 1250R. Então, Paulo, muitíssimo obrigado mais uma vez pela confiança, atenção e carinho. Os contatos do Paulo e da Caetano Baviera vão estar na descrição do vídeo. Precisando de BMW, é lá que vocês devem ir, ok? Então, malta, estamos aqui com a R 1250R da BMW. Minhas primeiras impressões para vocês são as seguintes. Ela é uma moto road, né? Eu diria até urbana, talvez. Ela é naked e tem essa pegada esportiva, né? O guidão é mais para frente um pouquinho. Eu estou numa posição mais inclinada para frente. Ela não me parece desconfortável, tá? Embora o pé seja bem mais para trás do que uma moto convencional ou uma moto de aventura, não é desconfortável. Eu penso que talvez isso com o tempo se torne, porque eu vou ficar com o joelho muito dobrado, né? Como vocês podem ver, eu estou com o joelho bem dobrado para dentro. Então isso, mal ou bem, em algum momento, vai me incomodar. Agora, por enquanto, não. Por enquanto tá ok. Não está me incomodando nada. A condução me parece bastante dócil. O motor é o 1250. São 134 cavalos de potência e 143 newtons de torque. É um dado impressionante, né? Realmente é um motor muito forte, ainda não acelerei nada ainda, mas ele me parece bem valente. É uma máquina muito interessante, me parece
porque ela é fácil de controlar. O painel é aquele TFT, muito claro, que todo mundo já conhece. Ela tem vários modos de condução, tem o modo Eco, tem o modo Road, tem o modo Dynamic. E eu acho que ele tem um pack aqui Innovation que tem o modo Dynamic Pro. Ela não tem o pack em Tour, porque falta aqui o adaptador de GPS. Pelo que eu vejo e pelo que eu sinto, ela é muito confortável, embora ela tenha essa pegada de esportivo, com o pé muito para trás aqui, ó. Você vê que a perna fica bem para trás. Eu não sei se no longo prazo vai dar uma cansada no joelho, mas por enquanto tá ótimo, tá tranquilo, não tá cansando nada. O banco é muito confortável, muito confortável. Você pode se mover nele para lá e para cá tranquilamente. Para fazer curva deve ser legal, porque é fácil de deslizar horizontalmente nele. Não vou tentar, claro, não é o meu caso. Essa posição de esportiva, é a primeira moto que eu conduzo assim, tá? Eu nunca dirigi uma moto assim, esportiva. Essa não é daquelas que ficam baixinhas, você fica só um pouco inclinado para frente. Mas é tranquilo. Eu tinha a impressão de que seria mais desconfortável. E não é, e não deve ser, mesmo porque ela tem um pack viagem, tá? Você pode colocar malas laterais nessa moto e naturalmente viajar com ela. E acho que se ela tem esse pack lateral e é possível a viagem com ela, eu imagino que ela seja também muito agradável, assim, de uma forma geral. E é o que eu tô sentindo, tá? Eu não estou achando ela nada desconfortável. Embora a posição eu esteja um pouco mais inclinado do que o normal. Em termos de aceleração, vamos tentar aqui, vamos dar uma pisada aqui, ó. Ó, o Quick Shifter funciona muito bem. Ou seja, ela acelera muito rápido. Na hora que você chama aqui no Quick Shifter, ela realmente mostra que veio. E numa boa mesmo. Acelera muito, de uma forma muito intensa, mas sem apavorar, sabe? Acho que não assusta. E você sente nitidamente o DNA BMW nela. Isso aí fica muito claro, muito rapidamente. Quando você monta nela e sai, não só pelo som do motor 1250, muito característico, mas você sente o jeitão BMW dela, né? Aqui, ó, Cruise Control muito bom, ela é muito estável. Você vê que eu estou tirando a mão e ela vai, ó, tranquila, você consegue conduzi-la com os pés praticamente, sem nenhum problema. Aqui, ela é uma moto tranquila de conduzir, uma estabilidade como a BMW sabe fazer, né, gente? Então, olha, qual é a minha avaliação em relação a ser moto principiante? É uma moto que custa 16 mil euros, tá? E aí pode subir um pouco mais em função dos pacotes que você adicionar. Claro, é muito dinheiro, obviamente. Mas então, a minha brincadeira é fazer um review voltado para o principiante, né? Então eu digo, essa moto é uma moto de principiante? Tranquilamente. O principiante pode comprar essa moto e vai conduzi-la com a maior tranquilidade e não vai morrer não, sem se meter em dificuldade. Obviamente, se você virar o punho,
É claro que você pode se enrolar, mas aí é uma questão de você ter bom senso. O que eu digo é o seguinte, ela é uma moto fácil de conduzir, é uma moto que tem muitos recursos, tem um traction control dinâmico, tem ABS em todos os níveis de inclinação. O traction control também leva em consideração a inclinação da moto. Digamos, você está retomando, saindo de uma curva, quando você dá motor, digamos que você esteja inclinado, pegue uma água, ela não vai patinar a roda e te jogar no chão, ela vai perceber isso e vai procurar agir de acordo, ela vai cortar a ignição, tá? Então, é uma moto que ela tem recursos eletrônicos e de ciclística que eu acho que deixam um principiante numa posição muito tranquila, muito confortável, muito segura, sabe? Então, ela é uma moto para principiante, o principiante teria muita alegria e muita diversão com essa motoca, tá? Não tenho dúvida. E com muita segurança e tranquilidade de ir progredindo no seu caminho. Agora, em relação à altura, em relação ao peso, isso depois eu vou mostrar para vocês, quando eu parar para fazer as conclusões, vou mostrar o ronco, vou mostrar a altura e vou mostrar o peso. Mas o peso não se sente, tá? Em função desse centro de gravidade baixo. Eu não sei o que a BMW faz, que as motos ficam muito dóceis, você tira ela da inércia, ela tá parada. Se você anda com ela um pouquinho, pronto, acabou. Aquilo que era um leão, imediatamente vira um gatinho. Não tem dificuldade não te traz aflição na hora de conduzir, porque ela é muito tranquila, né? Não tem... Aqui, ó. Acelera muito se você quiser. Ou não. Você também pode andar com ela devagar. Você pode progredir o acelerador devagar. E ela te leva na boa. Ela não fica pedindo mais. Como aquelas motos mais brabas e mais nervosas, né? Ela não é desse estilo, não. Que, aliás, é o tipo de moto que eu gosto, sabe? Eu gosto de moto que te dê potência se você quiser e precisar, mas que te respeite na medida em que deixa você, se quiser, andar devagar, andar sem fazer muitas estripulias. É o caso dessa aqui. Aqui, ó, se eu quiser ultrapassar esse cara, coisa mais mole que tem, porque ela tem muito torque. Se eu quisesse manter isso, nenhum problema. Mas ao mesmo tempo, se eu quiser andar aqui, ó, devagar, uns 60 por hora, ela dá esse ronronadinho, esse barulhinho de gatinho aí no motor, ó. É um ronronado, não chega a ser um roncão. E te leva bem. Tô indo aqui devagar. Ela tá feliz, eu sinto que ela tá feliz andando assim também, entendeu? Eu acho que é uma moto muito gostosa. É uma moto muito bonita, vocês vão ver quando eu parar. Ela tem linhas e detalhes muito charmosos. Tem entrada USB, tem entrada 12 volts. Se você quiser, pode botar um windshield maior. Tem como colocar a preparação para GPS. Tem como colocar aqui, ele tem um pack tour para malas laterais. É uma moto naked, esportiva, urbana, mas que te serve muito bem se você quiser viajar. A senhora Cheguei Tarde já chegou a andar aqui no banco do Pendura e ela disse que é confortável, suspensão também, então isso não seria um problema. Depois eu vou andar um pouquinho no autódromo também, no autódromo, no estacionamento do autódromo, como vocês já estão habituados a que eu faça. Vou dar uma voltinha lá, em baixíssimas velocidades, fazer uns 8, fazer a frenagem de emergência, que eu costumo fazer. Em termos de altura, para mim que tem 1,78, ela não abala nada, é muito boa de altura. Consigo botar os 2 pés no chão. Depois eu vou mostrar isso para vocês também. Aqui estamos aqui na frente do cassino, na lateral aqui do cassino do Estoril, que fica aqui à esquerda.
Então, em resumo, eu diria isso, gente. Ela é muito fácil de conduzir, é uma moto de linhas muito arrojadas, moto muito bonita. Particularmente essa cor aqui cinza, eu gostei muito. Aqui, ó, eu consigo colocar os dois pés no chão, e se eu abrir muito a perna, fico na metade do pé. Ele tem aquele ajuste de inclinação também, separado uma inclinação, você ativa e ela não sai. Tem aqui ó, os modos de suspensão, Road Dynamic, e os modos de condução são aqui no pulso direito. É uma moto que todo mundo gosta, viu? Você passa na rua, talvez porque ela não seja muito comum, né? Mas é uma moto que todo mundo fica curioso, fica interessado. O freio, Brembo, o freio é excepcional. Agora, o que está me impressionando mais ainda é o freio traseiro, tá? O freio de trás freia muito, muito. Você dá um toquinho nele e ele freia de uma forma muito efetiva e muito eficaz e muito rápido. A suspensão, eu estou aqui no suspensão Road, coloquei em Dynamic, aí você sente ela endurecer, ela endurece muito rápido. Eu tenho aqui, eu vou voltar para Road na suspensão. Aqui eu botei em Road de novo. E você tem o modo automático também. Ou seja, no modo automático da suspensão, se você colocar um passageiro atrás, ela se ajusta para ficar retinha sozinha. Você não se incomoda com isso. Você não tem que fazer nenhuma pré-carga manual nem nada. Botou um passageiro, ela faz, se ajeita, fica em pezinha e tá feito. Ela me parece que tem também aquecedor de banco. Chegando aqui em Carcavelos, parando a máquina. Vou mostrar para vocês a menina já. Olha só. Olha como é bonita. Como ela tem uma série de coisas. Aqui você mexe no banco. Não sei onde é o USB. Olha a linha da moto. Olha que coisa linda essa motocicleta. Ó, aqui você tem um 12 volts, tá? Eu sei que você tem uma entrada USB em algum lugar. Capaz de ser deste lado aqui. Eu não tô achando. Ah, tá aqui, ó. Tem um USB aqui, tá? USB 12 volts, quer dizer, você tá coberto. Olha a linha dessa motocicleta. Ó, olha que coisa espetacular. Sai na rua com uma moto dessa, não tem como não olharem para ela, né? É muito bonita. Muito bonita mesmo. Ó, farol novo, muito lindo. Freios e pinças Brembo. Ó, um disco atrás. 2 discos Brembo na frente. Someone else.
to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Vamos fazer aqui a Serrinha da Malveira. Experimentar essa motoca aqui nas curvas, tá? Obviamente sem exagerar. Só para dar uma sentida nesse aspecto desportivo que ela tem, tá? Olha, ela curva muito bem. Ótimas características de curva, tá? E o interessante é isso, ela tem esse comportamento esportivo, mas ao mesmo tempo ela tem conforto, ela tem flexibilidade, serve para você viajar. E se você quiser um pouquinho mais de emoção, ela te dá também, tá? Te dá muita emoção, viu? O quick shifter dela é muito bom, muito suave na troca de marcha, não dá tranco, especialmente para descer as marchas. Uma moto excelente, viu? Poxa, ainda não peguei uma moto ruim que eu pudesse dizer, olha, essa moto aqui é ruim. Felizmente eu tenho dado sorte de testar motocicletas muito boas como essa aqui. O freio dela é excepcional, tanto da frente quanto o traseiro, sendo que o traseiro me impressionou muito. Acho que talvez tenha sido Não, o da GS e da GSA também é bom, mas esse freio aqui realmente me impressionou bastante. Como ele atua forte e de forma segura, tá? Sem travar roda, sem fazer bobagem. Muito boa moto, bom desempenho aqui na Serrinha.
moto gostosa, viu? Tocada muito agradável. Muito agradável a tocada. Muito bem, vamos voltar e vamos lá pro autódromo, que agora eu vou testar lá freada de emergência e umas curvinhas a baixa velocidade, tá? Fiz os freõezinhos de emergência. Agora eu tô fazendo aqui uns 8. Muito fácil de fazer 8. Estou a 5 km por hora, 6, 7 km por hora. Ela faz com muita tranquilidade, sem nenhuma dificuldade. 8 lentos, 8 longos. Se eu quiser ficar rodando aqui, ó, 360 graus, ela faz também. Uma nice, tá vendo? Sem nenhuma dificuldade. Excelente máquina em termos de agilidade, capaz de fazer curvas dentro tranquilamente. Aqui ninguém ia ter dificuldade no exame de carta A com essa motocicleta, tá? Muito fácil de conduzir. Muito fácil de fazer U-turn, com tranquilidade. Ok? Então, malta, estamos aqui para mais uma conclusão desse review de principiante. Vocês já acompanharam a moto na estrada, no autódromo, na Serrinha da Malveira. Então agora eu vou mostrar para vocês o ronco dela, tá? E a altura, olha aqui, a altura que eu fico, se eu deixar a perna um pouquinho aberta, eu fico praticamente com os 2 pés no chão, mas faltando um bocadinho. Se eu colocar para cá, ó, eu consigo colocar os 2 pés no chão tranquilamente. Quer dizer, uma moto altura tranquila para um principiante, tá? Vamos ver aqui o ronco. Ó, vou chegar um pouco aqui na descarga para vocês verem. Ronco é bonito, né? Então, como conclusão, eu diria a vocês o seguinte: isso aqui é uma moto indicada para principiante. Sim, fácil de conduzir, baixa altura, você não sente bem o peso, é tranquila para um principiante. Agora, em termos de custo, ela parte dos 16 mil euros. Agora, independentemente de você ser principiante ou não, eu acho que essa aqui é uma moto espetacular
pela versatilidade dela. Por quê? Porque ela tem essa pegada esportiva, você fica numa posição mais esportiva para conduzir. E além disso, ela permite que você instale malas laterais, tá? Ela tem um pack tour. E para viajar, eu não acho que ela seja ruim, porque ela, embora com essa posiçãozinha um pouquinho mais para frente, ela tem um banco excepcional. O banco do pendura também é excepcional. Então ela serve para viagem, serve para você andar na rua, serve para você andar na cidade, porque ela tem versatilidade, ela anda bem entre os carros, ela serve para você fazer um passeio no final de semana, e se você quiser curtir umas curvinhas e andar mais rápido, ela serve também, porque ela é ótima em termos de esportividade. Ela tem traction control inteligente, ou seja, mesmo em curva ela funciona. Ela tem o ABS, também funciona em curva. Quer dizer, em termos de tecnologia, você pode conectar seu telemóvel, ela é BMW, né? Ela é super bem acabada também, material de altíssima qualidade, então 2 polegadas para cima, recomendo demais essa moto, seja para principiante, seja para motoqueiro experiente, ok? Por favor, eu quero ouvir a opinião de vocês também. Me digam o que vocês acharam, se vocês gostaram da moto, se não gostaram, se já guiaram, se não guiaram. E como eu venho dizendo, se não quiser dizer nada, se não quiser dar nenhuma opinião, perguntar nada, deixa um emoji para mim, bota lá um foguetinho, um bolinho, um coração, ou um cocôzinho, o que vocês quiserem, tá? Só para dizer que vocês viram o vídeo até agora, se for possível, tá bom? No mais, agradeço a presença de todos até aqui e até a próxima.